Evangelho. Nós temos falado sobre Evangelho já há várias semanas. Falamos sobre pecado, falamos sobre nascer de novo, falamos sobre cruz, sobre ressurreição. E hoje eu quero falar sobre julgamento, ou juízo final, que não é a maneira ideal de se terminar uma série, porque fica meio pesado de novo, né? Por que falar de julgamento? Por que falar de juízo? A primeira observação que eu tenho, vamos ver se o nosso sisteminha vai funcionar aqui, peraí. É assim? Aham, tenho que ligar. Por que falar de julgamento? Em primeiro lugar, porque só existe boas novas porque existe uma má notícia. A má notícia é que Deus leva a sério a sua justiça. Por isso existem as boas novas da salvação. Boas novas é esperança para quem está desesperado. É salvação para quem descobre, por causa da má notícia, que está perdido. E como eu estou perdido, eu me agarro na salvação. Eu quero fazer um resumo, teria muito material para nós trabalharmos, eu não vou poder expor tanto quanto eu gostaria. Levaríamos algumas reuniões para isso, mas eu quero começar com a seguinte frase: toda pessoa vai enfrentar o julgamento de Deus. Toda pessoa. Toda pessoa. Um dia, não importa nem se você acredita em Deus ou não, você vai estar diante de Deus e aí Deus vai falar: e então, Daniel? E aí, o que você vai dizer? Antes de continuar, eu preciso dizer, porque é o que nós entendemos no Novo Testamento, que existem 3 julgamentos que vão acontecer. Não é um só, ainda bem, ou 3 momentos. Eu vou falar desses 3 e no restante da mensagem eu vou falar como se fosse um só, porque eu estou mais preocupado hoje com o fato que um dia eu vou prestar contas. Especialmente no Brasil, a gente se acostuma com a ideia de que, não, vamos deixar rolar para ver o que vai dar, né? Quem sabe termina em pizza. Ana Paula, o tempo que trabalhou lá nas escolas públicas em Caxias, ouvia muito a expressão, que eu sei que outros professores ouvem: não dá nada mesmo, prof. E cria na nossa cabeça brasileira a impunidade. Alguns de vocês estão sabendo, dos meus 4 filhos, 3 foram assaltados nas 3 últimas semanas, 1 por semana. Média está boa. Todo mundo está pegando no pé da Rebeca, dizendo: Rebeca, essa semana é a tua vez. Tinha até uma turminha falando: vamos assaltar a Rebeca, porque aí já completa o quadro e, né? O que eu vejo de preocupante no nosso país é que há um crescimento nessa sensação de impunidade. Não dá nada mesmo. Não dá nada mesmo. Essa semana, se não me engano, um professor de educação física foi assassinado num ônibus no Rio de Janeiro, aparentemente sem ter reagido ao assalto, mas 3 ou 4 jovens entraram gritando no ônibus e assaltaram, ou ele foi pegar o celular, ou o celular tocou, ele foi tentar desligar e tomou um tiro e morreu. E enquanto assaltavam, os jovens diziam: não vai dar nada, nós somos de menor, nós somos de menor. A arma que eles tinham na mão não tinha nada de menor, mas impunidade. E aí começa a gerar no nosso coração uma confusão, e deixa eu dizer o que é pior, um sentimento de raiva, que não é cristão. É humano, um sentimento de: eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero que a gente guarde essa imagem do não vai dar nada mesmo, e olhe para o que a Bíblia diz sobre julgamento. Eu vou olhar várias passagens para nós podermos entender. O primeiro momento que a gente entende que há um julgamento, você pode ver em Hebreus 9, 27, é no momento da morte. No momento que a pessoa morreu, a Bíblia torna isso muito claro. Em Hebreus 9, 27 diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo.
Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O verso 27, especialmente, ele põe por terra a doutrina da reencarnação, porque ele diz com toda clareza, da mesma forma como ao homem está destinado a morrer uma só vez. Você morre e depois disso você enfrenta o juízo. E o que vai acontecer com todo mundo é que no momento da sua morte, você vai ser julgado. Nós vamos falar sobre os cristãos, não se preocupe, tá? Sobre nós não resta condenação, mas o fato é que na hora da morte eu enfrento o juízo. Juízo é julgamento. Eu vou me colocar diante do juiz e falar, e agora? Existe uma segunda menção, alguns dizem que é a mesma coisa, eu creio que não, que é o tribunal de Cristo. Abre comigo em 1 Coríntios. Nós temos conversado de termos em breve aqui um módulo inteiro sobre escatologia, sobre o que vai acontecer no final dos tempos. Tem muita coisa para nós aprendermos sobre isso. Abre comigo agora nesse capítulo, 1 Coríntios, capítulo 3. Deixa eu achar aqui, 3:13. Na verdade, a gente pode começar no 12. Se alguém constrói sobre alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O tribunal de Cristo é o momento que o cristão tem as suas obras provadas. E tudo aquilo que você fez para a glória de Deus vai passar pelo fogo. E algumas coisas vão ficar e Deus vai falar, que bom, vejo que você fez isso para mim. Muita coisa do que nós fazemos com outras intenções, eu faço bem, mas para que os outros vejam como eu sou bonzinho. Ou eu faço isso para que todo mundo me admire. Isso aí vai queimar que nem palha. Mas o texto é claro, ele fala, mas a pessoa será salva. Por quê? Porque sobre nós não há condenação como cristãos. Então, existe um julgamento que é aquele que eu vou enfrentar na hora da minha morte. Imagino que para os cristãos esse é a mesma coisa. E há um terceiro julgamento, que esse aqui é aquele que deveria preocupar todo aquele que não anda, que não conhece, que não crê no Senhor Jesus Cristo. Abra comigo em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20. Eu quero ler aqui os versos de 11 até 15. O livro de Apocalipse ele é cheio de ilustrações, de alegorias. Alegorias são imagens que representam uma realidade que está para acontecer. Então, nós lemos assim, Apocalipse 20, a partir do verso 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. É aquela imagem que muitos de nós temos, que na hora da morte abre alguém lá e começa a ler a sua história de vida. Hoje em dia, com a tecnologia, a imagem seria, passa um filme da sua vida. Eu tenho certeza que tem algumas cenas que eu queria deletar. Mas ele diz aqui, as pessoas serão julgadas de acordo com o que tinham feito, segundo estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia,
e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O que nós imaginamos, o que nós entendemos desse tribunal são aqueles que não morreram em Jesus, porque aqueles que morreram em Jesus não serão condenados, mas aqueles que não morreram em Jesus vão ser julgados pelos seus atos. E deixa eu deixar bem claro aqui, não importa se você pecou muito ou pouco, se você pecou só um pouquinho, ou se você pecou muito, esse vai ser o julgamento para a sua vida. E o que ele diz é o seguinte: tem pecado? Tem. Está no livro da vida? Não, não está no livro da vida. Vai ser lançado no lago de fogo. O que é esse livro da vida? Esse livro da vida está anotado o nome daqueles que acreditaram no Senhor Jesus durante sua vida. Aqueles que confiaram no Cordeiro. É também chamado livro da vida do Cordeiro. Muito mais importante do que ter seu nome na membresia da Conde, ou em placa de rua, ou em qualquer outro lugar, é ter o teu nome escrito no livro da vida. Porque se o teu nome não estiver lá, querido, não importa quanto dinheiro tu deu para obras sociais, quantas vezes tu distribuiu itens de alimento, quantas vezes o que importa é se o teu nome está no livro da vida. Por que falar de julgamento? Eu não vou poder explicar mais esses três, porque tem muita coisa para a gente entender. Vamos entender, o princípio básico é isso. Toda pessoa vai passar por um julgamento diante de Deus. Por que então falar de julgamento? Porque toda pessoa vai passar pelo julgamento. Segundo, porque o julgamento é parte integral do Evangelho. Alguns dizem assim, mas um Deus de amor não vai jogar as pessoas no inferno. Bom, primeiro que quem mais fala de inferno na Bíblia é Jesus. Jesus, que é o amor por excelência, é quem mais indica inferno. Já vamos ler uma passagem disso. Mas eu quero deixar bem claro que não é que Deus te joga no inferno. O inferno é consequência da sua rebelião contra Deus. Eu tenho usado várias vezes a imagem, de a criança nasce, mesmo o Pedrinho tão lindinho ali atrás dormindo, ele no coraçãozinho dele, ele já levantou o punho contra Deus e falou, Deus, tu não manda em mim. Ele não falou porque ele não sabe falar isso, mas é o coração dele, é isso. Assim que ele aprender a falar, ele vai falar isso. Né? E até ele chegar no momento de poder se entregar para Jesus, o coração dele está... O inferno é a consequência da distância de Deus. Quando você fala, eu quero viver longe de ti, Deus, eu não quero que tu mande na minha vida, eu quero... No final Deus fala, então está, siga o seu caminho. Você quer viver longe de mim, pela eternidade? Siga pela eternidade. Você fala, Daniel, mas essa ideia de inferno dá medo. E a gente não deve falar do Evangelho com medo, porque o medo é um mau motivador, é verdade, o medo é um mau motivador, mas na minha pesquisa eu estava olhando e lendo, e me deparei com um texto em que Jesus fala de medo, não para provocar medo. Olha comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, versos 4 e 5. E eu fiquei assim, impressionado com o que Jesus está dizendo aqui. Lucas 4 e 5. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. É verdade. Algumas pessoas, mesmo os assaltantes por aí, matam o corpo e depois que matou o corpo, não pode fazer mais nada. Mas olha só o que Jesus diz no verso 5. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Jesus está dizendo, tem gente que nós devemos temer. Temam aquele, o diabo, que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Então, o inferno é uma realidade que deve gerar medo em nós. Se você não tem Jesus, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa, você está numa fria.
Não, Daniel, é o amor que tem que motivar. Eu sei que é o amor, mas eu estou lendo a passagem de Jesus que fala, olha, não tenham medo de quem mata o corpo, tenha medo de quem pode te jogar no inferno. Isso é uma realidade muito concreta. Não é brincadeira, não é história da carochinha. Não é o principal motivador, mas o inferno é, por excelência, estar distante de tudo que Deus propõe, de toda a bondade, do amor e do cuidado de Deus. Alguns falam, o inferno é aqui. Eu acho que você não tem noção do que é o inferno. Nem eu sei se eu tenho muita noção. Nós não sabemos, porque tem muita maldade que acontece nesse mundo, tem. Mas a graça de Deus ainda está atuando e impede que o nosso mundo se destrua completamente. O amor e a misericórdia de Deus, suas misericórdias são renovadas. Imagina um mundo em que a misericórdia de Deus não é renovada. Por quê? Porque o inferno é a ausência de Deus, é o homem largado à sua própria sorte. Isso é o inferno. E a Bíblia faz várias descrições. Deixa eu tentar responder 3 perguntas principalmente. Primeiro, quem será julgado? Segundo, qual o critério do seu julgamento? Terceiro, quais são os resultados desse julgamento? Vamos por partes aqui. Primeiro, quem será julgado? E a resposta é uma só: todos. Todos nós seremos julgados. Já vou falar do cristão. A gente fica muito preocupado com isso, né? Como assim? Como assim? Vamos chegar lá. Romanos 14, versos 10 a 12. Nós lemos assim: portanto, por que você julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos, repara bem, ele está falando para cristãos aqui, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Gente, isso é evangelho, isso é amor de Deus, isso é graça de Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo. Eu sei que hoje, cada vez mais, a gente tem aprendido a lançar a culpa nos outros. Eu sou assim porque meu pai e a minha mãe, tu não sabe o que fizeram comigo. Não, eu não tenho culpa do que eu faço, eu sou só um reflexo dessa sociedade corrompida. O que muitas vezes é verdade, mas Deus fala claramente, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E não adianta você dizer, não, mas o pastor Daniel nunca ensinou isso na igreja. Não, porque o conselho da igreja, aí você nem imagina. Não, e aquelas pessoas... Deus vai falar, não estou falando com elas agora, é contigo. É curioso porque isso acontece muito com adolescentes. Talvez só na minha casa e em nenhum outro lugar. Mas ao longo da nossa vida toda, você começa a falar, filho, assim, assim. Não, mas pai, todo mundo vai, todo mundo faz, todo mundo tem. Pais, isso nunca funcionou na sua casa, funcionou? Eles falam isso, você fala, pois é, mas você não é todo mundo. E aí a mesma lenga-lenga que toda família usa. Se não funciona com a gente, tu acha que vai funcionar com Deus? Tu mentiu. Todo mundo. Pois é, mas não estou falando com todo mundo, estou falando contigo. Todo mundo vai prestar contas. E cada um vai prestar conta de si. E eu não vou prestar conta de mais ninguém. Nem da minha esposa, nem dos meus filhos. Eu vou prestar conta do que eu fiz com eles, mas não das escolhas deles. Eu não vou prestar conta dos meus pais, eu vou prestar conta de Daniel. O que é que o Daniel fez? Nesse sentido, gente, não há distinção. Vamos olhar em Mateus. Eu falei que vocês iam pular de uma passagem para outra. Eu tentei ficar mais parado, mas não tem jeito. Alguns temas nos fazem andar por aí. Mateus 3, nós temos João Batista pregando arrependimento. E assim que ele começou a pregar arrependimento, ele pregava o arrependimento e o símbolo do arrependimento era batizar as pessoas, que era uma simbologia comum aos judeus. Nós chegamos aqui em Mateus capítulo 3, verso 7, lemos assim: quando ele, João Batista,
viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Esses eram mestres da religião, eram pastores e anciãos das igrejas, era um pessoal qualificado religiosamente. Tá? João Batista chama eles de raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia que vocês podem fugir da ira de Deus? Verso 8. Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que João Batista está explicando é o seguinte: esse pessoal vinha para fazer um ritual religioso com João Batista e falar: opa, livrei a cara, carimbei meu passaporte. Se alguém perguntar, eu falo: não, fui batizado por João Batista. Não pode me criticar. E eu me entristeço de pensar que talvez algumas pessoas, ao se depararem com Deus, Deus vai entrar em julgamento, elas falam: não, eu era membro da Conde. Deixa eu dizer com toda clareza, querido, ser membro da Conde, eu espero que seja um privilégio, porque certamente é esse o nosso compromisso, não salva. Nem usa essa desculpa, porque Deus vai falar: eu não te conheço. Tu pode ser membro de onde tu bem entender. Tu não é meu filho. Algumas palavras muito duras aqui nesse sentido. No entanto, existe aqui uma dica que eu quero deixar, que é arrependimento. Você percebe o tempo todo que Deus fala: você vai ser julgado pelo seu procedimento. Isso devia mandar um frio na espinha de todos nós. Mas sempre Ele fala: deem frutos de arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se. Arrependimento é o que faz com que tu não seja condenado na hora do teu julgamento. Qual é o critério, então, para esse julgamento? De novo, olhando em Romanos, procedimento. Romanos, capítulo 2. Eu vou tentar ficar mais em Romanos, tá, gente? Mas tá difícil. A gente pula para cá, pula para lá. Romanos 2, versos de 5 a 8. E lemos assim: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Você fala: Daniel, cadê o Deus de amor? Está aqui, não é outro. Não estou lendo outra Bíblia, é essa mesmo. Deus é amor. Deus não quer que nenhum dos seus se perca. Deus cuida, Deus tem um coração compassivo. Mas fala do dia da ira e do justo julgamento de Deus. Verso 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que estão persistindo em fazer o bem, buscam a glória, a honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Claramente ele está dizendo que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. E olha, ele está falando de procedimento, gente. Está falando de procedimento. 1 Coríntios 6. E aqui eu tenho que fazer uma outra pergunta, enquanto vocês abrem ali em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Uma outra colocação, que por um lado, evangelho é pela graça, não é pelo procedimento. Evangelho é pela fé. O justo viverá pela fé. Mas o nosso julgamento, a nossa culpa se dá pelo modo como nós temos vivido. Daniel, mas por que você fala dessas coisas ruins? Porque são essas coisas ruins que dobram o meu coração e me fazem voltar para Deus desesperado e clamar: Senhor, tem misericórdia porque eu sou pecador. Se eu fico só aqui, é graça. Né? Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus do amor. A gente começa a encontrar cristão após cristão que fala: não, meu pecado, não, Deus entende. Não, Deus, não dá nada mesmo. Desculpa, querido, isso não é o Evangelho. O Evangelho fala de julgamento, de culpa, de uma vida de injustiça que Deus vai derramar sua ira. Por isso eu corro para Ele. Se não há uma ira de Deus,
que eu vou correr? Se eu não estou morrendo afogado, por que eu vou segurar o salva-vidas? Se eu não estou com fome, por que eu vou procurar o pão da vida? Se eu não tenho sede, por que eu não vou procurar beber da fonte eterna? 1 Coríntios 6, versos 9 a 11, diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Você fala, é só essa lista? Obviamente que ele está falando de pessoas que têm uma vida que nega o poder de Deus, mas olha o verso 11. Assim foram alguns de vocês, mas, e tem alguns mas na Bíblia que deviam vir seguidos de um ufa, tá? Mas, ufa, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Por que é importante ser justificado? Porque eu fui condenado pelo meu proceder. Se eu não fosse condenado pelo meu proceder, Jesus não precisava morrer na cruz. Se não houvesse a ira de Deus contra o meu pecado, para que eu preciso de perdão? Jesus não morreu na cruz unicamente para fazer uma encenação. Havia um processo, um delito a ser pago. Qual delito? O meu delito, o teu delito. O meu crime, o teu crime. Nós não podemos negar esse crime e dizer que amamos a Deus. O amor de Deus derramado na minha vida foi por causa do meu crime. Por isso que eu posso correr para Ele e me agarrar nele. Existe uma passagem que eu quero olhar com vocês e vamos olhar depois no final, que é João 3,16. Uma passagem que nós conhecemos bem. Muitos aqui podem citar de cor. João 3,16 até 19. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, para isso existe a lei, mas para que este fosse salvo por meio de Jesus. Jesus não é quem condena. Ele é o juiz, mas ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Qual que é o julgamento? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A luz tem o poder de revelar a obra má. Então a luz de Deus revela os meus pecados, o meu egoísmo, os meus delitos. Então eu escondo. Eu prefiro a escuridão, porque a escuridão não expõe o meu pecado. Eu falo, não, vamos ficar aqui no escuro. Quando eu viro para a luz, todo o meu pecado fica evidente. Qual que é o julgamento de Deus? A própria luz. Existem pessoas que vão entrar no julgamento já condenados. Por quê? Porque eles rejeitaram a luz. E nós vamos passar por um julgamento já sem condenação. Por quê? Porque nós nos dedicamos a Jesus, nós amamos a Jesus, nós confiamos na salvação que Ele pode nos dar. Quais os resultados? Já ficou bem claro agora, mas primeiro, inferno. É uma imagem pesada, mas eu creio que a Bíblia é muito clara quanto a isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. Existem várias descrições do inferno, algumas que Jesus faz com muito gráficas. Choro, ranger de dentes, chamas, o verme que não morre. Vamos olhar aqui, 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. De certa maneira, o
O inferno, ele é unicamente a escolha do ser humano. Que ele fala, Deus, tu não manda em mim, vou viver minha vida, não quero nada contigo. E Deus fala, meu filho, vem para mim, eu quero te salvar. Eu não quero, não manda, larga de mim. O inferno é o quê? Deus dizendo, tá bom, tu vai agora viver longe de mim. Eternamente. É o que diz aqui. A destruição que é eterna. Longe a separação da presença de Deus e da majestade do seu poder. Mas graças a Deus que esse não é o único resultado do julgamento, nós temos também o céu. Eu separei essa como uma das últimas passagens, porque para mim ela sempre me traz consolo. Vira lá para o fim da sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 21. E eu vou ler os versos de 1 a 7. E aqui o apóstolo João, já no fim da sua vida, já idoso, registra a visão que ele teve do céu. E é só um relance, não descreve. A Bíblia diz que nós não conseguimos nem imaginar tudo que nos aguarda, mas ouçam só o relato que ele faz. Ele diz, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada, enfeitada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus está com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E como a gente tem chorado, né? Se você pensar um pouco na sua vida e nas vidas das pessoas a quem você ama, que você conhece, vai ter muita lágrima para enxugar. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Toda a criação será restaurada ao propósito que Deus tinha desde o princípio. E nós seremos reconciliados com Ele para todo sempre. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Uma das melhores palavras ou resumos que existem do Evangelho, por isso que é uma passagem tão conhecida para nós, é João 3,16. Nós estamos encerrando hoje essa série. Os próximos 2 domingos teremos mensagens especiais. Depois começaremos a falar sobre família. Mas eu quero ler de novo essa passagem com vocês, porque nós estamos falando esse ano e queremos bater nessa tecla de que cada um de nós experimente o amor de Deus, experimente ser tocado e transformado por Deus. Nós precisamos conhecer o Evangelho. O Evangelho não é só para a nossa salvação, é para toda a nossa vida cristã, porque Deus tanto amou o mundo, amor repetido, dobrado, derramado, um amor extravagante, um amor, se me permitem, escandaloso. Amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer em Cristo, confiar em Cristo, deixar sua vida em Cristo, pegar toda a sua dignidade, sua esperança, sua fé, todos os seus sonhos de futuro e colocar com Cristo lá na cruz e falar, Senhor, está tudo contigo. Eu abro mão da minha própria dignidade, dos meus próprios esforços, de tudo. Por quê? Porque eu quero ter vida contigo. Aliás, eu quero que o Senhor venha viver em mim. Eu quero
que a sua vida me use e me viva, se eu posso usar esse termo, que eu viva a vida de Cristo, para que todo que nele crê não pereça, porque perecer, gente, é essa segunda morte que a Bíblia fala, é o inferno, é a separação de Deus, é o desligamento completo de Deus. Mas ao invés de perecer ou de morrer, tenha a vida eterna. A vida eterna, que é uma vida, obviamente, que não tem fim, é essa vida onde todo olho será enxugado, toda tristeza será afastada, toda dor será curada e consolada. Mas não é só uma vida futura, é a vida de hoje. É uma vida ressurreta. É a vida que nós podemos começar agora e continuar vivendo cada vez mais, até que livres do corpo da nossa morte, nós possamos viver plenamente lá no céu. Querido, você crê nisso? Você acredita nisso? Você acredita no Evangelho de Jesus? Isso aqui não é só para bonito. Isso não é unicamente a realidade do julgamento, de prestação de contas diante de um Deus santo, todo-poderoso, que conhece todas as coisas, que está em todos os lugares, devia gerar em nós temor. Como é que tu vai te apresentar diante do juiz para prestar contas? E eu vou me apresentar escondido atrás de Jesus. Na hora que eu chego lá, eu falo, estou com Jesus. E eu vejo Deus olhar para mim, sorrir e falar, bem-vindo, meu filho. Não nos meus méritos, mas nos méritos de Jesus. Eu vou entrar no céu de braço dado com Jesus. E você? Não adianta na hora você puxar seu pedigree, a sua filiação a isso ou aquilo, a sua longa lista de boas obras, porque um pecado te condena ao inferno. Não, mas os outros compensam. A Bíblia não diz nada disso. O julgamento é condenação. E se você confia em Jesus, toda a nossa condenação já foi tomada na cruz. Minha oração é que ninguém saia daqui hoje à noite sem ter resolvido isso no seu próprio coração. E se por acaso você ainda não tem isso claro na sua vida, nós precisamos conversar. É urgente que a gente converse. Não espera para depois, não espera para amanhã, não espera para outro dia. Porque ao homem é dado morrer uma só vez. E depois da morte vem o juízo. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer, Pai, porque mesmo diante de uma mensagem como essa, de juízo, nós podemos no final nos regozijarmos, nos alegrarmos confiadamente no Teu amor e na Tua obra na cruz. Nós podemos nos apresentar justificados, não pelo nosso bom comportamento, mas porque nós confiamos naquilo que Jesus realizou na cruz. A minha pena, o meu castigo, a minha penalidade foi lançada nas Tuas costas, ó Jesus querido. Sobre Ti caíram todas as minhas culpas e a ira de Deus Pai recaiu sobre Ti. Pai, obrigado por assumir sobre si a minha culpa. Eu não teria como pagar isso de maneira nenhuma. Pai, obrigado porque, junto com a libertação, eu ser livre do inferno, o Senhor me promete uma vida na Tua presença, num lugar onde lágrimas não mais rolarão, onde toda tristeza é afastada, onde todo pecado é afastado. Pai, a presença da Tua glória, Pai, como nós precisamos disso, Senhor Jesus, como nós precisamos disso. Pai, leva-nos aos Teus pés, leva-nos a conhecer Jesus de um modo totalmente diferente. Leva-nos a uma conversão verdadeira e não ritual. Leva-nos a entregarmos nossa vida a Ti de uma maneira desprendida, Pai. Usa-nos, Senhor Jesus, para a Tua glória. É o que nós pedimos
é o que nós agradecemos e a razão sobre qual nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém.